Senhor presidente, senhores senadores, senhores representantes dos trabalhadores, primeiro, eu quero falar, lembrando a senadora Ana Amélia, que eu também votarei contra a 664, 665. Eu creio que o Brasil precisa, sim, de fazer um ajuste. E eu tenho que ser coerente. Eu denunciei tanto que esse governo estava errando, que estava sendo irresponsável, que agora tem que ter um ajuste. Mas esse ajuste tem que ser condicionado. Ele não pode ser feito em cima dos pobres e dos trabalhadores, e sim em cima daqueles que ganharam com os erros. Ele não pode quebrar a estrutura que a gente vai precisar nesse país depois que o ajuste dê resultado. Então, não pode ser contra a educação, não pode ser contra pontes, estradas, e ele não pode ser brusco, de repente, em um ano, como está querendo, com os 80 bilhões de cortes que o ministro quer fazer. Tem que ser no tempo. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer que, durante todo esse debate, duas coisas chamaram a atenção. Uma foi a falta de representantes explícitos dos terceirizados. Claro que as centrais têm terceirizados, mas valia a pena aqui a gente ouvir alguém representante. Eu sei que houve representante até dos patrões dos terceirizados, mas não houve dos próprios, para eles dizerem o que é que eles querem. Segundo, das falas aqui, eu vou pegar uma palavra, duas, que o senhor Scaff usou confundindo. Eu vou dividir minha fala em precarização e prevaricação. Se nós aprovarmos esse projeto como ele está, nós estaremos precarizando o trabalho. Mas se nós não fizermos alguma coisa para regular o trabalho, nós estaremos prevaricando com os trabalhadores e com o futuro do Brasil. Vamos falar primeiro do precarizar. Se nós aprovarmos dessa maneira que está aí, tirando a proteção que os trabalhadores ainda têm, no meio de um ajuste que vai gerar desemprego, nós estaremos precarizando, porque estaríamos o trabalho, porque estaríamos aumentando o desemprego. E olhe que hoje, notícia fresquinha, em março o trabalho na indústria caiu 0,6%. Hoje. A gente sabe que no trimestre teve uma queda de 3,9%, a taxa anualizada em 12 meses. Diante dessa crise que está aí de desemprego, além disso do ajuste que vai provocar, fazer isso é baratear o desemprego. Fazer barato ao patrão desempregar trabalhadores. Por isso, é precarização. Garantias boas, mas insuficientes, as que estão no texto em relação aos terceirizados. O objetivo tem sido mais arrecadar do que regular o mercado de trabalho. Isso é precarizar. O que a gente vê no artigo 17 e 18 da proposta não é reformar para melhorar as leis que regulam o trabalho, é tentar aumentar a arrecadação através da simplificação do sistema de emprego no Brasil. Por isso, nós não podemos aprovar esse projeto como ele está, porque isso nós estaríamos precarizando. Sem falar o último item da precarização, que é a redução, a redução das multas e o aumento dos riscos dos trabalhadores para continuarem no emprego. Não podemos aprovar. Agora, não fazer nada, deixar como está ao longo dessas décadas, desde que, sobretudo, Getúlio Vargas fez a CLT e outras leis foram sendo adicionadas, é prevaricar com o futuro do Brasil. Por quê? Eu vou dizer por quê. Nós estamos em um mundo de mutação muito grande na área da tecnologia. Se não adaptarmos as leis de décadas atrás à realidade da dinâmica tecnológica, nós vamos, como eu disse, prevaricar com o futuro. Não podemos ignorar que trabalhador se relaciona com equipamentos. Esses equipamentos estão mudando. O trabalho tem que levar em conta isso, mas para proteger o trabalho, não para proteger as máquinas nem os robôs.
Mas não vai dar para impedir os robôs. Então, a gente tem que saber como casar esses dois. Se nós não descobrirmos formas de casar trabalhadores com as novas máquinas que vêm aí, nós estaremos prevaricando com o futuro do Brasil. As profissões estão mudando. Se as profissões estão mudando, nós temos que criar uma dinâmica tal que possa proteger o trabalhador, mas sem frear essa dinâmica da inovação tecnológica. É prevaricar, não fazer mudanças que permitam ao trabalhador ser protegido, mas levando em conta os avanços técnicos. Frear, não consegue. É prevaricar, porque a gente vai afetar a competitividade se não mudar as regras que estão aí. E se a gente perde competitividade, o capital perde eficiência e gera desemprego do trabalhador. O patrão primeiro perde e fecha a sua empresa, mas o trabalhador aí perde o seu emprego. Nós temos que trabalhar regras que protejam o trabalhador, nós temos que olhar na ótica do trabalhador, porque é a maioria da população, mas levando em conta que quebrar a capacidade de competitividade do capital no Brasil leva a prejuízo para os trabalhadores. Temos que adaptar para evitar desemprego. Outra forma de prevaricar que eu considero não fazer uma mudança é não preparar o trabalhador para as novas profissões. Daí um projeto meu, que eu acho que muda as leis trabalhistas para melhor do ponto de vista do trabalhador, que aprimora. Todo trabalhador deveria ter direito a dias de licença para se aprimorar na sua atividade ou para mudar de atividade, porque o mundo está exigindo mudanças de atividade. Senador Paim, hoje uma quantidade de profissões ficaram obsoletas. O senhor chegou a trabalhar em torno mecânico. O senhor conhece alguém que continue trabalhando num torno igual aquele, a não ser num fundo de quintal, numa pequena oficina? Não tem. Mudou tudo. Mudou tudo. Então, a gente tem que treinar, formar o trabalhador para isso. Por isso, nós não podemos nem precarizar o trabalhador, nem prevaricar com o futuro, com a realidade que está aí. Se nós temos profissões que estão ficando obsoletas, não podemos imaginar que o profissional vai ficar para sempre naquela profissão. Olha, isso aqui que a gente está vendo, daqui a 30, 50 anos não vai precisar mais. Vai ter um computador central que vai substituir deputado e senador, capaz de receber a opinião da opinião pública, processar, ver as consequências disso e dizer, aqui estão as leis, já vai direto para a gráfica. Aliás, não vai precisar de gráfica, vai direto para o computador de todo mundo. Temos que levar em conta isso. E o que fazer? E aí eu quero concluir no tempo. Primeira coisa é ter claro, vamos sim pegar tudo isso que chegou aqui, não aprovar e melhorar. Com um objetivo, senhor, e acho que o senhor vai estar de acordo, aprimorar as leis trabalhistas. Nem ficar amarrado ao passado e nem querer um futuro que sirva ao neoliberalismo. Nós temos também que cuidar dos 12 milhões de terceirizados que nós temos. Temos que, nessa lei, levar em conta. Temos que adaptar-nos ao mundo da inovação. Temos que garantir e proteger o trabalhador sem comprometer a competitividade. Nós temos, finalmente, de garantir uma gestão moderna, tanto que o capitalista possa fazer a sua, como que o Estado faça a sua também. Então, por isso, vamos ter que mudar. E, finalmente, vamos ter que cuidar das atividades do setor público para que elas melhorem. Tanto quanto nessa ideia de meio e fim, como o que eu chamo de trabalho provisório e permanente. Porque é difícil, senadora Ana Amélia disse, comparar o trabalho meio e o trabalho fim. Da mesma maneira, por exemplo, só um minuto eu vou pedir, talvez mais, quem limpa a sala de cirurgia, o limpador, é meio ou é fim? É tão fim quanto o neurocirurgião. Porque se você não tem quem limpe o chão, o neurocirurgião vai passar doenças. Agora, é muito mais difícil conseguir um neurocirurgião do que um zelador para limpar a sala. Aí é que se define salários diferenciados. E, finalmente, senador, a precarização do emprego começa na educação de base
do futuro trabalhador quando crescer. E eu não ouvi aqui a palavra educação, senador Crivella, que eu me lembre nenhuma única vez. E a base da solução de tudo isso. Nós estamos precarizando o emprego desde a primeira infância ao não dar educação à criança. E, ao fazer isso, estamos prevaricando com o Brasil por não darmos educação às nossas crianças. É na educação que vai estar a chave de tudo isso que nós estamos discutindo hoje. Como o trabalhador pode ser protegido sem impedir a competitividade. É isso que eu vou trazer, procurando atrair o meu partido para aprimorar as leis trabalhistas e não piorá-las. Muito bem, senador Cristóvão, ficou exatamente nos 10 minutos.